Oi, tá me ouvindo? Acho que o teu tá desligado. Estava mesmo. Eu estava falando aqui, fazendo um discurso já, me apresentando. Discurso da abertura. Hello, Lucas, Adri, Beatriz, Thiago. Isso aí, os guerreiros estão aí, né? Marcos, agradecer mais uma vez o convite, por ter aceito o convite, né? Hoje, sabadão aí, final de sábado, final de tarde de sábado, nós aqui para falar de dança. Falar que esse projeto é do edital de cultura SC em casa, ele foi aprovado. Para a gente, esse evento também está sendo gravado, né? Ano passado a gente fez ele presencialmente. Esse ano, para não deixar ele morrer, a gente resolveu fazer ele de forma virtual. Teve bastante inscrições, né? A gente acredita que o ano que vem a gente consiga fazer a terceira edição de forma presencial, né? Então, hoje o assunto é danças populares, folclóricas, e nada mais, nada menos, né, que tê-lo aqui para falar um pouquinho sobre a tua experiência, sobre, né, a tua formação. Não vou te apresentar, vou deixar que se apresente. Tem dois alunos meus aqui, tem o Lucas, que é aí da FURB, e a Adri, que é nossa colega aqui do Oeste da dança também. Então, acho que a gente pode começar, né, para o tempo também dar certo. Bom, maravilha. Então, pessoal, boa tarde. A ideia é a gente ter um momento de troca mesmo, assim, de conversa, de partilha. Não é nenhuma aula teórica, apesar de eu vou trazer muitos questionamentos para a gente pensar, trazer muito mais perguntas do que respostas, né? Porque quando a gente acha que a gente dá muitas respostas certas, a gente acaba caindo no grande lugar de equívocos, né? Então, pensar junto, tentar compreender isso coletivamente, eu acho que é a forma mais democrática, talvez, poderia dizer, de entender a dança hoje na contemporaneidade. E quando eu falo, veja só, dança na contemporaneidade, eu não estou falando de dança contemporânea. Então, isso acho que é muito importante a gente já marcar. Até porque essa fala, essa nossa troca aqui, é para a gente tratar de questões relacionadas às danças populares e folclóricas. Certo? Então, assim, já como nós somos poucos, porém nós somos guerreiros, estamos aqui, merecemos atenção, eu acho que valeria muito a pena, antes de eu saber até para quem está falando, para quem que eu estou falando, e conseguir articular algumas falas, conhecer um pouquinho de vocês, assim, brevemente, o nome, porquê de estar aqui, o que entende de dança folclórica popular, qual que é a curiosidade, como que eventualmente eu poderia vos ajudar. Pode ser, rapidão? Oi, Adri. O que vos parece essa provocação? Tem muita coisa para mostrar para vocês, muita coisa para pensar junto. Tem um PowerPoint organizado super rápido para a gente levantar algumas questões. Tem alguns vídeos para a gente assistir, posicionar e minimamente a gente sair daqui conseguindo diferenciar o que é uma coisa ou outra. Mas pensar como que essa dança popular está hoje na contemporaneidade, como que ela está posta, como que ela vem sendo pensada. Então, eu gostaria, assim, de rapidamente mesmo ouvir um pouquinho de vocês sobre esse lugar, assim, lugar de fala de vocês, a relação de vocês com essa dança popular ou folclórica, ou seja, o que vocês, como vocês queiram chamar, por enquanto. Vamos lá, Adri, pode ser? Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Adriana, sou professora de balé, jazz. Eu sempre sou muito curiosa com a questão de danças folclóricas, porque eu vejo assim que é uma área da dança muito ampla, né? Aqui na minha região, a maioria das culturas e danças populares é dança gauchesca, né? A CTGs, a alemã e a italiana, que são as culturas mais fortes aqui. E eu vejo assim que é um mundo muito amplo de conhecimento. Às vezes até a gente é convidada para fazer um júri, alguma coisa. Eu acho uma das modalidades mais difíceis de se julgar, porque é muito característica cada forma de cultura, de região. Então eu sou muito curiosa sempre para ouvir, para entender.
Maravilha, Adri. Obrigado. Posso falar? Eu acho que eu também me coloco nesse mesmo lugar da Adriana, como um curioso, mas que já há algum tempinho já venha já estudando as manifestações e as culturas populares, principalmente as brasileiras. Eu sempre sou muito curioso de talvez tentar entender e refletir sobre tudo que envolve essas culturas, essas manifestações. Então, eu não podia faltar nesse nosso encontro, né? Já participei mais cedo com o professor Gessé e agora com o professor Marco, então é um grande prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Muito bem, Lucas, muito obrigado. Marco, entrou mais 2 pessoas, a Laura, que é a proponente do projeto, e a Anne Luiz também. Não sei se a Laura tá aí, quer falar? Oi, tudo Oi, bem, Laura. gente? Boa Tudo tarde. bom, Laura? Eu cheguei meio perdida, acho que vocês já tinham iniciado. Então, a ideia, assim, é brevemente, assim, se apresentar, qual que é a tua relação com a dança popular, dança folclórica, cultura, manifestação, se já teve alguma coisa ou não. Ah, tá, então tá bom. Então, mais uma vez, meu nome é Laura. Para mim, assim, é uma modalidade bem nova, assim. Eu conheço há tempo e tal, mas nunca tive muita experiência na área, assim. Sou bem leiga, na verdade, na área de dança popular. Mas já fiz umas, 2, 3 aulas. Acho que é isso. Maravilha, maravilha, tá ótimo. É super rápido mesmo. Depois vamos botando mais caldo nesse feijão. Anne, tá por aí? Thiago, gostaria de falar? Diego também, talvez, um pouquinho sobre a tua experiência. Então, eu sou apaixonado pelas danças populares folclóricas. Não é muito minha área específica assim, de estudo, mas procuro pesquisar também, sou um curioso nessa área. Acho lindo, fantástico assistir, dançar, é algo muito do povo mesmo, então é algo verdadeiro, assim. E eu sou apaixonado, por isso que sempre que eu posso, eu trago alguém para falar, alguém para que pesquisa, né, o lugar dessas pessoas, porque realmente é um lugar que eu gostaria também de trazer aqui para nossa região. Como a Adri falou, aqui é mais dança gaúcha, dança italiana, né? Mas poderia ter tantas outras possibilidades de ser desenvolvido aqui no Oeste também, não ficar sempre nessa mesma questão, né, dos CTGs apenas, né? Então é mais ou menos isso agora. Maravilha. Boa tarde, Anne. Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Concordo com o Diego, que a nossa região, eu sou de São Miguel do Oeste, nossa região tem muito essa questão mesmo desse foco para a cultura gaúcha e a ítalo-germânica, né, que são as expressões culturais, acredito que são mais, assim, que tem mais movimento na nossa região, mas tudo que for manifestação cultural, manifestação de um povo, sempre traz uma bagagem incrível, a gente aprende muito, é muito aprendizado em cima. Às vezes, uma expressão só pela dança pode trazer um acervo de informações muito complexo e muito rico. E é isso, acho que a dança folclórica é o que encanta realmente. Então, a intenção também é a tentar buscar informações, enaltecer o conhecimento para conseguir trabalhar dentro da escola mesmo a questão de um apego um pouco diferenciado com relação ao que é dança folclórica, sem ser ligados às que já existem na nossa região. Não deixando elas esquecidas, mas tentar buscar outros caminhos, né? Que a gente possa buscar outros caminhos também dentro de tantas linhas que existem, né? Maravilha, Anne. Você é professora de escola, então, é isso, Anne? Trabalha com dança na escola, pelo que eu entendo. Isso, na verdade, eu trabalho, eu sou coordenadora de extensão e estágios no Instituto Federal, no campus São Miguel do Oeste, e existem alguns projetos com alguns fomentos,
E eu sempre concorro na parte do edital de permanente arte e cultura, onde a gente trabalha com vários tipos de expressões culturais. A gente tem banda, tem coral, a gente tem grupo de dança de salão, grupo de dança livre, a gente tem um grupo de artes visuais, tem um grupo de teatro, então é bem múltiplo, assim. Então a gente sempre está buscando informação para tentar melhorar o nosso projeto, né? Maravilha, Anne. Muito obrigado. Beatriz e Thiago, temos coragem de falar qualquer coisa ou ainda estamos tímidos? Oi. Oi, Beatriz. Oi, eu queria dizer que é uma grande oportunidade estar participando do workshop, porque vai explorar mais a nossa cultura, vai abrir mais portas para a gente entender o nosso passado, como o que nós herdamos dos nossos antepassados. Então, eu acredito que é uma grande oportunidade para aumentar a nossa bagagem cultural. Muito bem, Beatriz, muito obrigado. Nós vamos chegar aí em muitas coisas que você falou já. E, Tiagão, força! Temos coragem aí de abrir esse microfone? Bom, eu acho que isso é uma grande, como é que eu posso dizer, uma grande proposta para todos os jovens ou todas as pessoas que estão participando daqui, que isso daí vai levar, enfim, muita cultura para a nossa vida. E sem esses projetos e sem tudo que a gente vai aprender, a gente não vai conseguir saber quem a gente é ou o que a gente vai fazer daqui a pouco. Muito bem. Então é isso aí. Vocês trouxeram várias palavras que eu fui colocando aqui no chat e que tem tudo a ver com o que nós vamos falar nessa tarde. Nós vamos trocar nessa tarde, né? Então tem lá, desde ouvir, isso é muito importante, ouvir. Muitas vezes a gente fala, mas e o meu lugar de fala, né? Ok, o lugar de fala já existe, as pessoas estão falando o tempo todo, as comunidades indígenas estão falando, a comunidade negra está falando, os ciganos estão falando o tempo todo, às vezes gritam, são resistentes, imagina atravessar um mundo por esse tempo todo falando, só que a gente, às vezes, não se coloca no lugar de ouvir, ou seja, a gente não ouve o que eles estão falando. Então, parece que a gente tem que dar, representatividade para essas pessoas poderem falarem, mas não adianta a gente só dar representatividade se a gente não ouvir atentamente, se a gente não ouvir com muita afetividade o que eles estão dizendo. E tendo isso claro e aceitando e entendendo isso, nós vamos perceber o quão diverso é nossa sociedade. Só que me parece, a impressão que eu tenho tido ultimamente, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai percebendo que a gente não sabe nada, né? Eu já vou falar um pouquinho sobre mim, mas me parece que a gente pega um modelo de fora, ou seja, um modelo do norte, de metodologias do norte. Quando eu falo de metodologias do norte, eu estou falando muito diretamente para a Europa e Estados Unidos. E esquecemos de olhar para as nossas próprias metodologias do sul, onde nós as encaixamos aqui no Brasil. Por isso que muitas vezes a gente vai, e isso é muito frequente em várias reuniões de professores, vários lugares, que as pessoas falaram, mas eu preciso de uma coisa para me nortear. Ou seja, de novo estou me remetindo ao norte. A gente esquece de olhar para o sul, para o leste, para o oeste, ou seja, a gente esquece de olhar para a diversidade. Então a gente assume, culturalmente, a gente assume que o que os europeus e o que os americanos fazem é o certo e é melhor. E aí, nesse sentido, a gente deixa de valorizar tudo que nós fizemos. E aí nós temos coisas lindíssimas, importantíssimas do nosso dia a dia, que a gente desvaloriza, ou simplesmente tenta invisibilizar. Eu vou mostrar um videozinho para vocês. Aqui dentro tem várias outras palavras, né? Isso foi só a partir do ouvir que saiu ali, né? Mas tem a curiosidade, manifestações, culturas populares, pesquisar, é do povo, é verdadeiro. Olha quanta coisa linda vocês falaram, mas a gente continua olhando para o norte. Porque isso tudo que a gente está falando aqui é do sul. Isso tudo é nosso. E se a gente está falando dessas metodologias possíveis do sul, a gente não pode deixar de olhar para tudo isso que a gente tem, principalmente a partir dos nossos primeiros habitantes que aqui estavam, que eram os indígenas. Se vocês acharem que está muito chato, vocês me falam que eu já troco aqui o negócio. Mas é importante a gente pensar sobre isso, porque parece que no final
normalmente a gente acaba reproduzindo um discurso que nos são colocados. Como eu falei, essa ideia do norte, do nortear, né? Ao invés de dizer nos orientar, né? Então, quando a gente começa a perceber essas coisas, a gente deixa de simplesmente reproduzir um discurso que foi posto. E a gente, pela cultura de massa, normalmente, faz a gente acreditar que essa é a verdade absoluta. E que, às vezes, a gente não tem nem culpa, porque a gente não consegue fazer diferente, porque nunca nos foi apresentado nada diferente. Vamos assistir um videozinho, assim, de 2 minutinhos, para a gente olhar. Vocês olhem para esse grupinho, são meninas de 3 e 4 anos, mas vai ficar muito, muito bem explícito o que eu estou querendo vos falar. E aí vocês já me dizem se isso aqui é uma dança popular ou não. Então vamos lá, rapidão. Ai, meu Deus, e agora como é que eu vou achar isso? Só um pouquinho. Original Dance. É que eu tenho tantos videozinhos aqui, aí agora achar o certo, mas eu acho que vai dar certo. É possível que é o único que não está aparecendo. Deixa eu fechar aqui algumas coisas para ver se aparecem mais coisas. Agora sim, pronto. Observem um pouquinho essa apresentação. Se atrasar um pouquinho, não tem problema, mas observem essas bailarinas, todas elas. Pronto. E aí, conseguiram ver aquele grupinho ali dançando? O que vos chamou mais atenção? Se a gente fosse pensar assim, rapidamente. Eu achei aquela menina ali se movimentando livremente, sozinha, verdadeira, do jeito dela, da forma dela. E as outras, todo mundo parado olhando pra ela. Exatamente, né? Mas alguém teve algum sentimento para ver isso? Eu achei que, tipo assim, ela tava dançando com o jeito que ela vê, que ela consegue expressar o que ela tá sentindo. Naquele momento ela tava sentindo felicidade, então ela tava dançando daquele jeito alegre, espontâneo dela, daquele jeito lindo dela. Maravilhoso, é isso aí, Thiago. Então, veja, se a gente for pensar, é uma criança, né? Uma criança de 3, 4 anos. E já pequenininha, envolve a cultura familiar ou contextual, a Adri colocou. E já pequenininho, a gente tenta, dentro de uma modalidade, o sapateado é uma das modalidades mais populares. Veja, a gente está falando de dança popular. O sapateado é uma das modalidades mais populares que existe na dança. Assim como o jazz, assim como as danças urbanas. Mas, basicamente, quando a gente fala de dança popular, a gente remete à dança folclórica. Mas elas não são a mesma coisa. E por isso que eu quis começar essa nossa fala para diferenciar, trazendo uma aula de sapateado, que é uma dança popular. Porém, nós, brasileiros, vai crescer e vai começar a ser moldado. É exatamente isso.
Porém, nós, brasileiros, que somos do Sul e olhamos para metodologias do Norte, a gente tenta emoldurar ela dentro de um formato pré-estabelecido já lá no século XVI, quando a dança clássica, que foi a primeira dança, a primeira forma de arte reconhecida, né, começou a sistematizar, e as outras danças, por falta de competência, diria assim, copiaram o modelo da dança clássica. É todo mundo quietinho, todo mundo olhando para o professor dá os exercícios, e as pessoas e os alunos vão repetindo. Ela está sentindo, então, e é justamente isso que eu quero trazer para vocês, que o entendimento de sociedade depende do nosso entendimento de mundo. Veja, esse professor simplesmente desconsiderou todo o repertório dessa criança, que é uma criança negra, é uma criança que tem a mesma idade com eles, vem de outros lugares, pode estar à margem ou pode estar ao centro, mas simplesmente desconsiderou todo o repertório que essa criança tinha para moldar um determinado repertório sistematizado. E isso é bastante sério porque a gente começa, desde pequenininho, a cortar todos os processos de criatividade, que é o que está diretamente relacionado à cultura popular, à manifestação popular, automaticamente o que vocês falaram ali como sendo verdadeiro, como sendo do povo, é o que nós herdamos. E por que a gente, então, não olha para isso de forma efetivamente como um conhecimento que existe? Por quê? Porque a gente não valoriza o que nós temos, o nosso conhecimento do Sul. A gente continua olhando lá só para o conhecimento do Norte. Isso, gente, é mesmo super importante de nós termos consciência, a partir da fala de vocês, que vocês têm ali, lá no São Miguel do Oeste, né, a professora Anne colocou, que é muito forte a questão da cultura gaúcha, da cultura italiana e da cultura alemã, mas que não pode deixar de ser forte, porque é isso efetivamente que se constituiu culturalmente. Agora, o importante é a gente olhar para culturalmente aquela sociedade, aquela comunidade é da forma que é a partir dos seus ancestrais. Ou seja, isso é valorizado, deve ser valorizado. Simplesmente, senão a gente daqui um pouco já não tem mais do que falar de onde eu venho. Quem eu sou? Qual a minha relação com esse país? O que é ser brasileiro, efetivamente? Não posso ser brasileiro querendo ser europeu. Eu, particularmente, amo a Europa, tá? Mas eu não posso deixar... Mas amo de paixão. Mas por causa de outras coisas, não por causa das metodologias que eles fazem, que servem para o contexto deles. Mas o que eu quero dizer com isso? É que a partir do momento que a gente consegue perceber que as nossas crianças têm um repertório antes de chegar nas nossas aulas de dança, e a gente reconhecer isso e não começar a castrá-las, dando passos totalmente prontos, sistematizados e fechados, a gente está fazendo com que, pouco a pouco, a nossa criançada vai perdendo a nossa brasilidade. A gente vai começar a ter americanidades, europeanidades, mas não brasilidades. Ah, mas eu trabalho com jazz. Não importa, o jazz é uma dança popular. Ah, mas eu trabalho com dança urbana. Ok. A forma de eu trabalhar aí é muito individual. E aí cada professor tem a sua metodologia. Se eu quiser insistindo nessas metodologias do Norte, tudo bem, eu sei de onde eu, né, conheço a minha clientela e aonde eu quero levar. Mas eu deixo com isso de olhar para algumas coisas super potentes, que é a valorização da história de vida de cada uma dessas crianças ou dos meus alunos, né? Simplesmente eu não respeito, porque eu estou passando outra coisa. Eu deixo de lado a trajetória que cada um deles, cada uma delas teve até chegar nas minhas aulas, e aí eu desvalorizo todo o inventário que poderia ser feito. Existe uma pesquisadora que se chama Eleonora Gabriel, que é lá da Universidade do Rio de Janeiro, que ela fala muito sobre a pesquisa sobre si. Ou seja, como é que eu, ou cada um de nós, né, consigo olhar para a minha trajetória, fazer uma pesquisa, inventariar, colocar lá, tentar fazer meu avô, minha avó, como é que cada uma dessas pessoas se relacionam ou com o mundo, para eu ver quem sou eu. E isso é legal para saber que eu posso olhar para isso e dizer, não, mas isso é o que eu não quero ser, mas é não negar isso. Porque senão, daqui um pouco, a gente vai chegar num momento, que a gente já está chegando numa pós-modernidade, né, continuamos nela, de não conseguir mais reconhecer quem efetivamente nós somos, as nossas ações, como triturar, por exemplo, quem de nós hoje basicamente sabe o que é triturar café? A gente compra o café tudo pronto. Então, esses verbos passam a assumir da nossa vida, mas só que esses verbos fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa história.
E a modernidade muito rápida nesse processo de mecanização acabou nos deixando, assim, às vezes, acelerando os processos e não conseguindo olhar para isso, que é nosso, que faz parte de nós, né? Então, às vezes, esse momento de conseguir olhar para nós mesmos faz toda a tal diferença da nossa história e da nossa forma de entender dança. Dito isso tudo, agora eu gostaria de me apresentar e apresentar um pouquinho, que é o meu lugar de fala agora, que eu queria compartilhar com vocês o porquê, ou talvez o porquê que o Diego acabou me convidando para fazer essa fala com vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tá aparecendo para vocês meu PowerPoint? Sim. Sim. Maravilha, então deixa só eu ampliar aqui. Então, a ideia é isso, é pensar sobre dança popular e dança folclórica. Então, já tem um E aqui, ó, isso quer dizer que ele não é sinônimo. Então, dança popular, muito provavelmente, o Gessé deve ter falado bastante com vocês, e eu já comecei falando aqui, apresentando um vídeo para vocês sobre dança popular, e que não é folclórica, ou seja, então elas não são sinônimos, tá? Então, não podemos colocar no mesmo lugar. Ah, professor, mas às vezes eu vou num festival, e lá no festival tem esse nome, dança popular e folclórica. Ok? Festival é uma possibilidade só de eu dançar. E eles colocam nesse lugar as danças populares e folclóricas para dar uma possibilidade desses grupos que trabalham com comunidades étnicas, né, ou com etnias específicas, como a alemã, que vocês falaram, a italiana, possam se apresentar. Aí, como eu gostaria de nos conhecer, vocês já se apresentaram rapidamente, agora vocês não precisam falar, tá? Só pensar. E vai ser coisa de 2 segundos. Com quantos anos vocês começaram a dançar? Que danças eram essas que vocês dançaram? Onde você já dançou? E como foram essas experiências? Aí, 5, 10 segundinhos para vocês pensarem nisso daí. Muito provavelmente vocês pensaram na primeira academia que vocês foram, quando a professora lá teve que comprar o colã rosa, não sei se era do balé, ou uma sapatilha. Mas se alguém pensou, para além disso, pensou na festa de casa, lá quando meu avô estava dançando no final do ano do Natal, alguém pensou isso? Como que essas danças davam quando meu pai pegava minha mãe e dançava com os braços assim, mexendo aqueles ombros engraçados que todo mundo ria? Alguém chegou a pensar por isso ou todo mundo já foi direto para a academia? Eu pensei nisso, eu lembrei de um aniversário que a gente teve, a minha avó me arrastou para meio de dança, daí eu comecei a dançar lá no meio. Então essa foi a primeira vez que você dançou? É, a primeira vez que eu dancei. Maravilha. Eu dançava desde pequenininha só de calcinha. Só de calcinha? Eu fiquei pensando também nisso, assim, quando minha mãe colocava a música para tocar, eu ainda bebê, e ela filmando, assim, com aquelas câmeras antigaças, assim. Pronto. Então, vocês veem como que a nossa dança já acontece num espaço informal, ou seja, nas nossas casas, nas casas dos nossos avós, isso é informal. E isso a gente já está aprendendo ali. A gente já está aprendendo ali, a gente já está sendo educado, já está tendo uma educação estética, daquela estética que nos foi até então apresentada. E que não é a única, mas que já começa a me compor enquanto ser humano, enquanto esse corpo já fica marcado, já vai me atravessando para o resto da minha vida. E aí, quando a gente chega num espaço não formal, veja, eu falei de espaço informal, agora estou falando de espaço não formal. Parece que tudo isso tem que ser jogado fora. Por quê? Porque as metodologias lá do norte não querem valorizar isso. E quando eu vou para o espaço formal, então, que daí são as escolas, aí isso tudo tem que ser zerado mesmo, porque daí os professores vêm com os conhecimentos certinhos que eles vão nos transmitir. Veja, eles vão nos transmitir. Então, veja a diferença da construção de conhecimento, e isso, quando a gente fala de construção de conhecimento, a gente está falando de epistemologia, que acontece em diferentes espaços. Espaço formal, a forma que a coisa é organizada, normalmente o professor já sabe o conteúdo que ele vai ensinar. O espaço informal, quando eu não tenho um professor licenciado naquela área,
mas eu vou lá porque eu gosto de fazer ou dança, ou teatro, ou música, ou seja o que for. Eu vou lá para aprender. Então, a forma que eu utilizo as metodologias e construo o conhecimento, e os espaços informais, que é na rua, quando eu estou brincando com os meus amigos, é na minha casa, é na festa do pai. Todos esses lugares deveriam ter, na nossa história, o mesmo valor de construção de conhecimento. Imagina vocês, uma criança, né, que está lá, vive numa situação super vulnerável, na favela, vamos pensar assim, uma situação um pouco mais drástica, e depois ele vem para o centro, para a escola, e aí a professora só fala de música clássica, nunca na vida dela vai falar de funk. Qual é a possibilidade dessa criança conseguir aprender da mesma forma que aqueles que já têm esse estímulo em casa? É possível? Claro que é possível, mas não é da mesma forma. Por quê? Porque isso não faz parte do contexto dele. Ah, professor, então quer dizer que eu só vou falar do contexto? Não, mas eu tenho que olhar para esse contexto dele para daí sim for trazer mais coisas. Bom, então essa contextualização, assim, é para dizer que é importante a gente criar essas alianças afetivas para uns contextos de cada aluno, de cada pessoa que está trabalhando conosco, ok? E aí tem uma citação, assim, de um grupo indígena lá do Mato Grosso, que eles falam do Tecahans, que eu acho incrível, deixa eu até ler aqui para vocês. Ele fala assim, ó, a terra não separa do corpo. A terra é uma forma de existir. E o corpo é o índio. Ele é uma extensão do chão. Ou seja, quando ele está falando de terra, está falando de chão, ele está me falando dessa minha relação com o meu espaço, que é aquele contexto informal que eu vos falei no começo. Então, o professor não pode tirar isso de vista, porque senão eu vou estar tentando colocar alguma coisa de fora para dentro, e não construindo essa coisa de dentro para fora. E quando é de fora para dentro, ele não é meu, ele não me pertence, ele vai ser apropriado. E se eu fizesse o sentido oposto, de dentro para fora, eu viria o que cada um pode oferecer, e aí sim ele dialogaria com as outras formas de expressão, que foi uma das palavras que vocês falaram aí enquanto vocês estavam se apresentando. Bom, a minha trajetória começou no primeiro momento nesse grupo de danças, né, alemãs da FURB, que é um projeto de extensão da Universidade Regional de Blumenau. Eu fui bailarino, o grupo tem 26 anos, eu fui bailarino desse grupo no início. Eu acho que eu fiquei 5, 6 anos, daí logo eu tive que sair para morar onde eu fui morar na Europa, depois fui morar nos Estados Unidos para estudar, porque foi aqui onde criou a minha grande paixão pela dança popular, como eu assim conhecia, né, que chamava dança popular. Aqui vocês podem ver algumas outras fotos do grupo, né, um grupo de danças alemãs, no Festival Dança de Joinville, aqui no Oktoberfest, e ele é tido hoje um grupo de produção artística. Veja que aqui surge uma palavrinha, artística, que ele não tem relação com o popular. Então, na FURB, quando ele surgiu com essa intenção de ser uma produção artística na universidade, só que naquele momento eu não me tocava, eu não era acostumado a pensar e muito menos a refletir e a criticar, né? Eu acho que a gente tem que ser mais crítico, as nossas escolas precisam nos formar pessoas mais críticas. Mas naquele momento eu só queria saber de dançar, então eu ia para a aula, fazia os passos todos que me passavam e reproduzia lindamente e saía super feliz, porque eu conseguia fazer tudo. E depois eu ia dançar em festivais, dancei em Joinville, no Festival de Joinville, que está aqui, ó, 5 vezes campeão do Festival de Dança de Joinville. A gente foi dançar na Bulgária, a gente foi campeão na Bulgária, dançamos na Colômbia, na Argentina. E eu achava o máximo aquilo, porque eu só queria ser feliz, só queria dançar por hobby, por entretenimento. Mas chegou um momento da minha vida que isso não me foi mais feliz. Eu comecei a querer ser professor disso. E aí foi onde começaram-se as minhas pesquisas. E começou a minha história com toda essa pesquisa da dança popular e da dança folclórica. Mas foi essa palavra arte que foi a grande coisa que me pegava. O que arte tinha a ver com cultura? Vamos pensar rapidamente aqui. A gente sabe que durante toda a história da humanidade, as pessoas dançaram. Desde a pré-história já se dançava, né? A gente imagina que já se dançava porque a gente via lá nas cavernas os movimentos desenhados, né, pelas pessoas que lá viviam. Depois, quando a gente for ver na Antiguidade Clássica, Grécia, Egito, Roma, todos esses povos que conviviam ali durante a Antiguidade Clássica, a dança tinha
uma função diferente. Tipo, se a gente for olhar específico, não é uma aula de história da dança, mas só para a gente pensar assim um pouquinho. Se a gente for olhar para a Grécia, Esparta e Atenas, que eram as duas grandes cidades-estados, tinham funções da dança totalmente diferentes. Veja, em Esparta, que era uma cidade militar, eles usavam a dança para preparar o físico do soldado. Enquanto que Atenas, que era uma cidade-estado mais... uma perspectiva educacional, onde tinha lá vários filósofos, né, que vocês já estudaram, estão estudando, que diziam que todo ser humano, todo cidadão espartano, ateniense, deveria saber respeitar uma mulher, ou seja, todo homem, ou um homem, né, todo mundo deveria saber respeitar, e essa educação se dava a partir da dança, do toque que tinha entre as mãos para dançar entre os pares. Bom, depois veio todo o período de dança que aconteceu na Idade Média, né, 10 séculos, ali, do século V ao século XV. A dança, a Igreja Católica achava que a dança era uma coisa do mal, porque trabalhava do corpo, trabalhava sensualidade. A gente teve vários movimentos, mas a dança nunca deixou de existir ali. Eram manifestações populares, né? Se vocês pensarem naqueles ditirambos, naqueles filmes de época, tinha, assim, grupinhos que entravam numa carruagem com artistas da dança, do teatro, do circo, que iam de povinho em povinho, de cidade em cidade, apresentando as suas manifestações. Então, a dança existia, mas era uma manifestação popular. Mas nunca era tida como arte. Sempre era uma manifestação popular. Foi só no final do século XV, início do século XVI, com o Renascimento, quando começou a surgir o balé clássico, ou a ideia do balé clássico, é que a dança passou a ser tratada como arte. E foi a primeira, como sendo tratada como arte, foi a primeira que sistematizou. E, obviamente, como foi uma dança sistematizada, por tanto tempo já, né, mais de 5 séculos, é muito mais fácil a gente criticar o que está posto, né, o que está sistematizado. Então, é muito fácil criticar a dança clássica a partir daquilo que está posto. Enquanto que as outras, como não tem uma sistematização muito clara, a gente fica sempre na dúvida, né, o que está fazendo. Por isso que eu falei lá no começo, poxa, eles copiaram tudo a ideia do clássico, não criaram uma metodologia própria. E esse clássico, obviamente, surgiu na Europa, então, obviamente, são as danças do norte. Então, essa ideia do arte aqui me chamou a atenção e foi o que me impulsionou para ir para os outros estudos. Então, veja, um grupo de produção artística na área das danças populares e folclóricas. Isso aqui não foi eu que escrevi. Isso eu fui ler nos documentos lá de quando o grupo surgiu, há 26 anos atrás. E aquele coletivo lá de professores que trabalhavam, que na época era a professora Esther Neotti, escreveu isso. Veja, surgiu uma outra palavra aqui, trabalha-se com folclore de projeção. Adaptação do folclore original para a composição coreográfica, ou seja, é projeção, não tem uma relação muito forte com a comunidade. Então, aqui já começa a ficar claro que o nosso grupo, ou seja, a minha história com a dança, nunca foi uma história original. Eu sou moreninho, não sou negro, mas também não sou totalmente branco, mas sempre dancei nesse grupo. E hoje, desde 2007, eu sou coordenador desse grupo. E aí os questionamentos começaram a ampliar muito mais a partir da própria experiência que eu fui tendo com esse grupo. Bom, aí, no primeiro momento, né, o que eu fui fazer? Quando eu comecei a trabalhar com esse grupo, né? Bom, o que é folclore, então? Então, eu fui obrigado a olhar nos documentos nacionais. Então, eu fui procurar lá na Carta do Folclore Brasileiro, que é um grupo que se instituiu aqui, vocês estão vendo, em 95, e fez esse congresso, e eles criaram essa carta onde eles diferenciaram o que era dança folclórica. Deixa eu pegar aqui. Ó, o que era dança folclórica e o que era dança parafolclórica. Daí eu falei, opa, maravilha, descobri a pólvora. Então, nós aqui na FURB trabalhamos com dança parafolclórica. Por quê? Por que para? Para no sentido de ser paralelo. Ele não é uma dança folclórica, ele não é uma dança original, ele não é uma dança dançada como era dançada pelos nossos antepassados alemães. Aí opa, eu não tenho antepassados alemães, eu não sou da Alemanha, não tenho parente nenhum da Alemanha. Mas eles me aceitaram dançar nesse grupo. Ou seja, então ele só pode ser classificado como sendo uma dança parafolclórica. Mas isso me questionava, me trouxe muitas questões. Isso aqui era começo de 2007. Aí o que eu fiz? Como eu não consegui responder sozinho, aí foi aonde eu fui optar em fazer o meu mestrado. E meu mestrado eu fui fazer em Lisboa. Porque eu pensei, se eu tiver que sair do Brasil para estudar dança, o único lugar naquele momento que tinha dança era na Bahia. Então, se eu tiver que sair daqui da minha região para estudar na Bahia, eu prefiro estudar na Europa, porque lá tem uma circulação de grupos profissionais muito grande.
Na Bahia, por exemplo, raramente vem um grupo internacional profissional dançar. Então, foi essa lógica que eu pensei. E aí, nesse meio tempo, o meu estudo, a minha dissertação de mestrado foi sobre os grupos de danças populares que dançavam no Festival Dança de Joinville na categoria adulto. Então, eu pesquisei todos esses grupos para saber como é que eles funcionavam, como é que era o processo de composição, como é que eles criavam aquelas coreografias, o que tinha a ver aqueles figurinos, o que aquelas luzes, aquele monte de cenário, tinha a ver com o folclore, porque eu estava entendendo que era dança parafolclórica, de acordo com a Carta do Folclore Brasileiro. Bom, resumo da ópera, defendi na minha dissertação de mestrado que existia no Brasil as danças folclóricas e parafolclóricas. Mas nada disso foi me deixando feliz. Gente, tudo foi me deixando feliz? Não, na verdade, ele foi me deixando infeliz porque novos questionamentos começaram a vir. Gente, tudo bem até aqui? Tá dando para entender a lógica do que eu estou falando? Das dúvidas que foram surgindo da minha trajetória? Posso seguir? Pode seguir, tá ótimo. Sim. Da bala. Maravilha. Aí eu comecei, como eu estava estudando na Europa, eu comecei a ler alguns pesquisadores europeus, como por suposto, né? Então, que eu queria estudar um pouquinho mais sobre as danças populares, sobre as danças folclóricas, as danças parafolclóricas. Foi onde eu me matriculei, então, no doutorado em dança. E aí eu cheguei lá a esses 3 grandes antropólogos, que é a Johan Kylianomoko, que ela é dos Estados Unidos, e que eu super indico todo mundo que puder ler, né? O Andrei Naushevitz, que é um ucraniano, e a Silly Kepper, que é da Estônia. Então, essas 3 antropólogas, não, são a Silly e a Johan são mulheres e o Andrew é homem. Então, esses 3 antropólogos, vamos falar assim, né? Eles estudavam essa questão da dança folclórica e dança parafolclórica. E aí, para fundamentar os estudos deles, eles foram em cima do conceito que o Felix Horberger criou sobre dança folclórica, que ele chamava dança de... amarelo não vai dar agora, tem que pegar outra cor. Eu não consigo. Que ele chamava de dança de primeira existência e dança de segunda existência. O que isso quer dizer? Para eles, é o que os nossos brasileiros chamavam de dança folclórica. As danças de primeira existência, aquelas danças que surgiram nas comunidades, que eram dançadas pelaquele grupo de pessoas. E as danças de segunda existência são quando a gente olha para essas danças que surgiram na comunidade e faz só adaptações para vir para o palco. Aí eu falei, opa, então começou a fazer sentido tudo que eu estava estudando, que chamava de dança folclórica e dança parafolclórica. E aí, nesse sentido, cada um deles, né, como vocês estão vendo que são de países diferentes, foram aprofundando os seus próprios estudos. Enquanto que aqui no Brasil a gente estava chamando de dança folclórica e parafolclórica, enquanto que o Felix Horberger, que é British, que é britânico, ele estava chamando de dança de primeira existência e dança de segunda existência, a Johan Kylianomoko, lá nos Estados Unidos, chamava de Dance in the Field and Revival Dance. Ou seja, Dance in the Field, se a gente for fazer uma tradução meio literal, é dança no campo. Ou seja, no campo é na terra. Então, seria da primeira existência. Veja, botei em vermelhinho, primeira existência. And the Revival Dance. Revival Dance é quando eu olho para aquelas danças que aparentemente estavam morrendo na perspectiva dela, porque ela faz o revival, e começa a dar uma nova cor, começa a dar uma nova possibilidade. E aí eu chamo de dança de segunda existência. Ou seja, eu começo a criar, organizar a partir daquilo. Que eu achei fantástico essa nomenclatura nesse momento. Aí eu fui olhar para esse ucraniano, que é o Naushevitz. Como que ele chamava? Participatory Dance, ou seja, a dança de primeira existência, é a dança participatória. Se a gente for lembra daquela novela que teve aqui no Brasil, que chamava, acho que era Terra Nostra, que vieram os italianos, e aí eles trabalhavam muito, muito, muito durante o dia, e chegavam de noite, abriam a meia-lua, botavam vinho e faziam um círculo, e todo mundo dançava livremente, sem ter uma coreografia, mas era dança participatória, era dança folclórica, dança de primeira existência. E depois, a partir disso, ele chamou de presentational, ou seja, uma dança que vai apresentar, vai ter apresentações. E aí vai para a dança da segunda existência. Lá na Estônia, tudo isso acontecendo assim, né, um a partir dos estudos do outro. A estoniana chamou de
Outdoor Choreography, aqui eu errei as cores, tá? Ah, não, tá certo. Folk Creation, que é o de primeira existência, ou seja, uma criação folk. Lembrando que folk, a palavra folk quer dizer povo. Folk Creation, ou seja, a criação do povo, and Outdoor Choreography, ou seja, quando tem um autor. Se eu tenho um autor, eu tenho um coreógrafo. Aqui começou a aparecer a palavra de coreógrafo nas danças populares e folclóricas. Então, veja, tudo isso começou a fazer sentido se eu fosse olhar especificamente para a minha dúvida que era naquele momento, né? Que eram as danças folclóricas e parafolclóricas. Está aqui em cima, ó. Resolvi metade das coisas. E aí, só que daí eu chego num outro dilema. Tá, se eu resolvi o que é dança folclórica e parafolclórica, onde que eu coloco as benditas danças populares? E aí, mais ou menos, eu cheguei a uma conclusão. Tudo que é folclórico e parafolclórico, ele é popular. Isso é, e isso é. Agora, não necessariamente o que é popular é folclórico. Por exemplo, a gente viu aqui o sapateado, que é uma dança popular, mas ela não pode ser tida como uma dança folclórica. O jazz é popular, ó, o jazz, ele é popular, mas ele não é folclórico. As danças urbanas são populares. Ah, gente, desculpa a minha letra. Mas eles não são folclóricos. Então, aqui com esse joguinho, eu fiquei ainda com a minha questão. Ok, resolvi dança folclórica e resolvi dança popular. Mas não resolvi não, resolvi folclórica e parafolclórica, mas não resolvi o que é popular. Aí, deixa eu sair daqui, ai, como é que eu faço para sair daqui, gente? Descartar. Cadê vocês? Ai, meu Deus. Para a apresentação. Então, vocês viram como estava o meu cérebro naquele momento de estar estudando, estar fazendo, ou seja, reproduzindo o que fizeram comigo, sem conseguir muito questionar. Então, a forma que eu consegui de tentar responder o que eu mesmo estava falando quando eu virei coordenador, foi estudando. E aí eu quero mostrar a respeito do balé de jazz. Aí eu quero, já vou abrir um pouquinho de novo para vocês, tá, Adri e colegas? Aí eu quero mostrar, ó, a Eloir. Na verdade, eu pensei na escola, nessas festas juninas, naquele primeiro momento. Eu queria mostrar para vocês mais 2 ou 3 pedacinhos de vídeo para vocês tentarem perceber o que a gente está falando, se a gente está falando de dança folclórica ou de dança parafolclórica. Eu vou mostrar assim, um pedacinho, porque são mesmo bastante importantes para a gente pensar juntos. E que são lindos, por sinal, tá? Eu sou apaixonado. Deixa eu ver. Esse aqui. Pronto. Ai, meu Deus, calma. Conseguimos ver ali o que tinha naquele grupo? Aquela companhia ali se chama Moseyev Ballet. É uma das companhias mais famosas que a gente tem do mundo, que foram criadas lá no período do nacionalismo. Tá? É claro para todo mundo o que é o período do nacionalismo, o que é ser nacionalista, e que o Bolsonaro, hoje, nosso presidente, tanto fala do nacionalismo, temos que ser nacionalistas. É claro para todo mundo o que significa isso? Sam. More or less. Vos interessa saber rapidamente, não? Sim. Então, veja. Então, vou falar rapidamente, assim, não vou me aprofundar muito. Mas o que aconteceu? Esses governos mais de direita que existiam na Europa, para tentar esconder o que eles faziam de muita perversidade para o povo, eles se apropriaram da cultura, do movimento cultural, ou seja, o que eles tinham de melhor, investiram um dinheiro muito grande para botar aquilo, para vender para o mundo e mostrar,
olha como nós somos bonzinhos, olha quanta coisa linda a gente faz. Isso a gente está falando de início do século XX, quando o Hitler tinha que matou milhões de pessoas, mas que, se vocês fossem ver, era um cara super culto, com muitas obras de arte, e eles fizeram vídeos demonstrando o que tinha lá nos campos de concentração, que eu tive o privilégio de conhecer agora quando eu fui na Cracóvia, na Polônia, conhecer tudo isso. Mas o que eles faziam? Para o mundo, eles divulgavam o que eles tinham de melhor, de mais bonito. Foi onde surgiram as grandes companhias de danças populares e folclóricas da Europa. E a Moseyev Ballet é uma dessas companhias que vem. É maravilhoso, é lindo. Hoje ele não tem mais esse mesmo intuito de quando ele surgiu, porém, no momento que surgiu, ele tinha essa perspectiva, ok? De tentar mostrar. Porém, vocês conseguem mostrar o que o país tinha de melhor. Só que, obviamente, vocês conseguem perceber, imaginar, que na rua as pessoas não dançam daquela forma ali, né? Vocês acham que todo mundo na rua, na dança folclórica, vai conseguir dançar com aquela perfeição de linhas, com aquela postura totalmente verticalizada, tudo super coordenado? Isso era uma dança russa, ali vocês puderam perceber que era uma beriosca, aquele passo de deslizamento que eles estavam dançando. Então, obviamente que isso era uma coisa que tinha que ser ensinada. Se tinha que ser ensinada, eles pegaram essas metodologias do norte para tentar castrar, ou seja, silenciar. Porque para fazer aquilo dali eu tinha que ficar muito quieto. Mas era uma possibilidade, a Rússia, por ser um país socialista, na época União Soviética, era uma possibilidade de ascensão social e ascensão cultural para esses bailarinos, porque vivia numa extrema miséria. Veja, a Rússia nem era de direita, era de esquerda mesmo, né? Mas de extrema esquerda. Então, isso para dizer que os dois extremos não é legal. Mas no movimento nacionalista, ele surgiu nesse contexto. Obviamente que eu estou falando do contexto cultural, não estou falando do contexto político, né? Estou falando do contexto cultural, como é que ele se apropriar da cultura para fazer política. E esse é um dos exemplos de um dos trabalhos. Eu queria compartilhar mais um pedacinho de um outro vídeo para vocês... Deixa eu ver aqui, esse já... Como que é eles dançando uma dança grega, por exemplo, porque essa companhia dança tudo que é trabalho. Então, o que eles estão dançando aqui é um sirtak, por exemplo. Um sirtak é uma dança grega dançada nos casamentos. Oh, meu Deus. Gente, o que deu aqui? O vídeo parou. É, mas tá dando duplicado. Ai, dois marcos não dá, não dá. Só um. Pois é, vocês estão me ouvindo bem? Tá com eco. Ih, meu Deus, como eu faço? Vou sair e entrar de novo? Sai e entra de novo.
Agora ficou só um. Tá, mas vocês não estão me vendo ainda, né? Agora sim. Tá me vendo? Sim. Mas eu não tô falando nada. Cadê vocês? Como é que eu vou fazer? E a gente tá te vendo. E agora só um. Tá, mas eu tenho que participar. Vou pedir pra participar. Que estranho, mas tu tá na sala. Só se tá em outro. Não, agora. Agora tu entrou 2. Como faz? Tenta sair de Ai. tudo e ainda. Ai, gente, que... Como que eu faço? Eu tô me Sai. vendo aqui. Sim, Espera, tá 2 vezes. Sai de tudo e entra de novo. Sai, tá ainda na sala. Eu tô na sala. Sim. Você tá, Ah, pronto, gente. você tá aqui, a gente tá te vendo, tá te Gente. ouvindo. Gente, ali, ó, qual a sensação de não se ver? Eu tava me ficando... Olha aqui, eu comecei a suar, agora eu fiquei nervoso. Sabe o que aconteceu? Ele veio para, ele saiu daquela telinha lá de cima e veio para baixo. Pronto, agora já resolvi. Ai, Loira, realmente é complexo. Fiquei nervoso, parecia um fantasma. Mas eu não sei como é que eu vou fazer então, deixa eu ver. Como é que eu vou compartilhar daqui? Ah, pronto. E aí eu queria mostrar para vocês esse outro rapidão, assim, ó, é super rápido mesmo, esse Irish. Isso é uma companhia, chama Riverdance, lá da Irlanda. Então, será que essas danças que estavam acontecendo ali, vocês conseguiram ver um pouquinho desse sapateado irlandês? Esse sapateado se chama hard shoes. Tem o soft shoes e o hard shoes. E a dança irlandesa tem uma relação muito direta com os carneirinhos, por isso que vocês estão vendo que eles estão pulando o tempo todo. E as meninas, quando estão dançando, elas fazem muito cachinho no cabelo, para dar ideia desses carneirinhos. Mas vocês estão vendo que também é uma dança totalmente verticalizada, totalmente para cima. As bases dessa dança, tanto dessa quanto daquela outra companhia do Moseyev, a base para dançar isso é a dança clássica. Então, essas danças são as danças que lá chamava de dança de segunda existência, que para eu dançá-la tem que ter sempre um professor. Ou seja, ela se distancia daquela dança original que vocês falaram antes ali, que é a dança da minha família, a dança que eu tenho daquela menina negra dançando, que é a dança que eu tinha na escola com os meus amigos. Ela vai se distanciando e eu vou moldando ela para um formato que vai ser comercializado. É aí onde surgiu a grande ideia da cultura de massa. Ou seja, o que eu vou fazer para vender? E aí começaram o Riverdance, esse grupo aqui da Irlanda, ele é um grande show comercial. Então era a forma que eles acharam para vender bilheteria e pagar os profissionais que lá dançavam. Porque os profissionais precisam viver, né? Não ficam pagando mensalidade o tempo todo. Que é aqui no nosso estado a gente tem essa dança muito amadora. Que a meninada tem que pagar a mensalidade, tem que pagar o espetáculo no final do ano, tem que pagar o festival para dançar, tem que pagar o transporte, tem que pagar o figurino. E paga a vida toda. Se não for um projeto social público, quando que ele vai começar a receber para ser artista, para ser profissional? Nunca. Então, quem quer começar a ganhar dinheiro e viver da dança tem que passar o quê? Tem que passar a ser professor. E aí, a gente diminui a função do professor. Porque a gente diz, ele só vai ser professor porque ele não consegue ser artista. E, na verdade, a gente deveria ter uma forma de conseguir valorizar as pessoas que querem ser artista, que querem dançar profissionalmente, que querem receber. Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo e parece que a gente vai fugindo da ideia da dança popular. E não, mas é perceber como que a dança popular dança folclórica, nesse caso aqui específico, foi se organizando, foi buscando mecanismos para sobreviverem e conseguirem pagar as pessoas que queriam dançar aquilo. Faz sentido isso para vocês?
Bom, mas nesse faz sentido tudo, aí veio uma outra coisa que começou a me inquietar, porque daí eu comecei a querer estudar as danças brasileiras, que até então eu estava trabalhando com danças alemãs, ou seja, uma dança europeia. Aí vejam esse vídeo e diz para mim se a gente está falando da mesma coisa. Ei, pessoal, ei, moçada, carnaval começa no galo da madrugada. Amanhã já vem surgindo, só pareia a cidade com seus raios de cristal. E o galo da madrugada já está na rua. Obviamente que a gente não está falando da mesma coisa, né? Só ver os corpos, a quantidade de pessoas no mesmo lugar, não tem uma demarcação, a gente está na rua, a gente não está num teatro. Muito provavelmente, a gente está falando de frevo, que é uma cultura nordestina, especificamente da região do Pernambuco, que a gente estava ali em Recife e Olinda. E eu comecei a perguntar, mas o quê? Isso não é folclore. Porém, para nós, na escola, eles sempre me ensinaram que isso era o folclore, era a dança folclórica brasileira. Sempre me foi ensinado isso. Mas eu comecei a me questionar e falar, mas isso não é muito diferente. Não é a mesma coisa. Veja, o balé clássico que nasceu na Europa, quando ele vem para o Brasil, a gente vê o mesmo balé clássico. Os corpos são diferentes, mas a forma de ensinar é exatamente a mesma. Tu vai ter o plié, tu vai ter o tandi, tu vai ter as mesmas estruturas. Então, tu pode continuar chamando de balé. Agora, isso aqui que a gente viu agora rapidamente ali, não é a mesma coisa. Daí eu fui tentar e fui querer olhar uma outra dança. Eu falei, não, posso estar equivocado. Aí eu fui lá e fui procurar uma outra manifestação. Vamos pegar isso aqui, que não é do Brasil. Ai, meu Deus. Estão abertas as matrizes. Era só que me faltava uma propaganda agora. Agora fica ainda mais claro que a gente não está falando da mesma coisa. Agora a gente está falando de uma dança de corpos africanos que acontece diretamente na África. E aí, como chamar isso de dança folclórica? Seria justo? A gente está simplesmente minimizando todas as manifestações que esses povos, sejam brasileiros, sejam africanos, sejam indígenas, já traziam na sua essência. Então, eu comecei a estudar no meu doutorado o que seria, então, as danças que a gente faz nesses outros lugares, definindo que dança folclórica é só o que acontece no contexto europeu, ou o que vem para cá é feito mais ou menos da mesma forma, tipo as danças alemãs, as danças italianas, essas são danças folclóricas efetivamente. Agora, aquilo que nós vimos lá do frevo, não podemos chamar aquilo de folclore. Isso que nós vimos na África não é folclore, faz parte da manifestação popular dessa população. E olha esses menininhos da África, quanta malevolência, quanta corporeidade tem naqueles meninos dançando. Meninos de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Então a gente começou a falar de uma outra coisa, que eu, nos meus estudos, comecei a chamar, daí eu criei uma metodologia específica, que é o que se chama de, que eu comecei a chamar, né? Ai, meu Deus. Vocês estão vendo? Sim. Esse aqui já foi, né? Mas que foi que eu comecei a chamar de danças populares de matriz tradicional. Então, veja, essas danças populares que a gente está vendo, que a gente viu ali o frevo, que a gente viu, que poderia ver o maracatu, o caterê, o boi, todas essas são danças populares, sim, porém tem uma relação com a tradição daqueles povos.
que é diferente do jazz, que não tem uma relação com a tradição. O sapateado não tem uma relação com a tradição, porém são populares também. Mas quando eu falo dos meus estudos, eu não falo dessas danças ali, que eu não pesquiso isso. Eu pesquiso essas danças que têm uma relação com a tradição. Ou eu trabalho com essas que têm relação com a tradição, ou com danças folclóricas. Ah, professora, então agora a gente já começa a ter uma diferença, já consigo olhar para as coisas com um olhar um pouco, com uma lente um pouco diferente. Danças folclóricas são aquelas que surgiram na Europa e têm uma relação com aquelas comunidades culturais especificamente. Se ele sai da Europa, vem para o Brasil e eu continuo dançando, por exemplo, uma mazurka, que é polonesa, ok, ela continua sendo folclórica. Ah, se eu danço uma Sternpolka, uma alemã, ela continua sendo folclórica. E ela é uma dança de primeira existência. Se ela começa a ser levada para o palco, ela começa a ser uma dança parafolclórica. Ah, mas se eu estou levando esse aqui, professor, para o palco? Ah, então ela não é folclórica. Então ela é uma dança popular de matriz tradicional. Tá claro isso para vocês, essa diferenciação que eu tentei fazer aqui nessa minha fala até então? Super brevemente, assim, né? Lógico, a gente poderia aprofundar muito, mas... Professor, eu só fiquei com uma dúvida na questão do conceito de folclore, para se referir ao que acontece especificamente na Europa e tal, e eu não consegui entender muito bem como que o professor conseguiu chegar a essa definição, assim, sabe? Aí se o professor pudesse me iluminar nessa questão, por favor. Uhum. A gente tem que olhar sempre, quando a gente vai fazer uma pesquisa, não só no que nos colocam, né? Porque para nós sempre colocaram folk, povo, lore, conhecimento, sabedoria, folclore. E é isso mesmo, se for olhar assim friamente. Porém, esse conceito de folclore, ele surgiu lá na Inglaterra, não só para estudar dança, para estudar todas as culturas que estavam em diálogo lá. Veja que nesse momento nem existia a ideia de União Europeia, então cada país tinha a sua ideia de folclore. E foi esse Ambrósio que ele chamava lá, nesse título ali, pseudônimo que ele chamava, que ele queria falar, ok, a partir disso agora a gente vai deixar de falar de cultura e vai começar a chamar de folclore. E foi aceito pela comunidade, né, por todos que lá viviam, e começou a se intitular tudo que acontecia no povo folclore. Porém, as danças não recebiam esse nome. Só depois de 100 anos da criação desse termo, desse conceito folclore, é que se chegou à ideia de dança folclórica, que até então eles chamavam de manifestações também. Bom, eu tenho alguma lista, se vocês quiserem, até de autores, para vocês lerem, aqueles ali que eu já mostrei, né? Mas para aprofundar, mas só para pensar, quando o conceito de folclore surgiu, ele surgiu para falar daquelas danças da Europa. Não surgiu para falar dessa dança da África que estava ali, que já estava acontecendo antes de a Europa se dizer Europa. Porque os europeus, se vocês forem chamar, assim, puxar um pouquinho nos estudos de vocês, no que vocês ouviam nas escolas, vocês vão ver que por muito tempo a ideia do desenvolvimento cultural foi baseado na ideia de que os europeus é quem tinha conhecimento, era um povo desenvolvido, e quem não vivia na Europa, quem não vivia no norte, eram os aborígenes que tinham na África, ou que tinham na Austrália, por exemplo, na Oceania, né? Mas eram povos não desenvolvidos, e que, para eles se desenvolverem, eles teriam que ter contato com a Europa. Então, efetivamente, a criação do conceito de dança folclórica foi para aquelas danças que lá aconteciam, como, por exemplo, o Morris Dance, na Inglaterra, essas danças específicas que eu vos falei agora de cada um desses países, mas foi olhando para aquelas danças. Então, não posso querer chamar as danças, por exemplo, chinesas, de uma coisa folclórica, porque não tem uma relação com a Europa. Como, por exemplo, a ideia que eu falei para vocês do balé clássico. O balé surgiu na Europa, e quando ele sai da Europa, a gente continua olhando para o mesmo balé. Se ele começar a ser alguma outra coisa, diferente daquilo que surgiu na Europa, como é que eles começam a chamar? Ou é balé moderno, não é mais balé clássico. Ou ele é balé neoclássico, ele é outra coisa. Então, por que a gente quer chamar aqui as nossas danças de folclore se ele não é aquilo que foi criado lá? Então, é nessa perspectiva de entendimento que existiam já danças assim, por exemplo, as nossas danças indígenas, que não tinham relação nenhuma com o contexto europeu, e que estão aí até hoje. Elas não são folclóricas, elas são manifestações desses povos originários. Então, elas não têm relação nenhuma com a Europa.
É claro que quando os europeus aqui chegaram, eles tentaram fazer o quê? Catetizar esses índios. O catetizar deles era o quê? Tentavam dizer que eles estavam errados, tudo que eles faziam era errados, e tinham que aprender o que os europeus achavam. A língua deles, tanto que a gente fala português, a gente não fala nenhuma das línguas indígenas. A forma de vestir, a forma de se comportar no mundo. Então, a gente foi uma imposição do que foi posto, do que foi feito para nós. E aí, como é que estamos aqui? Deixa eu ver. Ajudou, Lucas? Ajudou sim, doutor. Muito obrigado, viu? E aí, frente a isso... Marco, a Adriana queria fazer uma pergunta antes. Força, Adri. Eu perdi o fio da meada em algum detalhe ali. Eu tenho, assim, duas manifestações que eu estou aqui pensando como é que funciona. Tem um vídeo viralizando que é de uma música chamada Jerusalema, né? De algum lugar da África que eu não sei aonde surgiu, mas surgiu em algum povoado essa manifestação, não pela música, né? Mas sim essa movimentação que a gente vê crianças dançando. Isso a gente chama de popular. É uma manifestação popular, sim. Popular. Aí aquilo veio para nós, é uma coreografia que veio para nós, a gente pode chamar ela daí de folclórica. Eu sei que tem uma coreografia pré-estabelecida. Não, o tá pré-estabelecido ou não tá pré-estabelecido não tem relação com ser uma dança folclórica ou não. Não é isso que faz ser o folclore. E aonde que encaixa essa manifestação deles na folclórica? Não tem que encaixar. Da mesma forma que a gente não tem que encaixar o frevo como folclórica, porque não é uma dança folclórica. Tá. E o samba? O samba também tem a sua manifestação popular ali na sua comunidade. Para onde ela vai? Para onde ela vai na folclórica? Não vai em lugar nenhum. Tudo que só vai ser folclórica, a gente só pode chamar que é uma dança folclórica se for uma dança originária da Europa. Originalmente europeia. Se for de outro lugar, ela é uma manifestação popular. Nesse caso, uma manifestação popular. Nesse caso específico dessa dança que eu não conheço, dessa manifestação que tu falou ali, Jerusalém, talvez, ele é uma manifestação popular da cultura de massa, ou seja, que eles já estão vendendo para a gente assumir. Lembra quando surgiu a ideia do Michel Teló, aquela música Assim Você Me Mata? Aí... Isso viralizou no mundo. Foi exatamente naquele ano, em 2012, o ano que eu fui com os meus alunos aqui da FURB para dançar na Bulgária. Quando chegamos na Bulgária, todos os grupos da Estônia, da Alemanha, da Rússia, da Bulgária, da República Tcheca, todos eles cantavam o Michel Teló e dançavam as coreografias. Isso não é uma dança folclórica só porque existe uma coreografia. É uma manifestação da cultura de massa, é uma cultura popular que foi massificado. Massificado tem relação com dinheiro. Nos estudos da antropologia, eles chamam isso de cultura do povo e cultura para o povo. A cultura do povo é essa que emerge do povo mesmo, como é o frevo ali, e a cultura para o povo são essas que precisam ter uma relação com o mercado, tem que vender para sobreviver. Como são os CDs de sertanejo, tudo isso é uma cultura de massa para o povo. Entendi. Entendeu? Bom, mas a ideia aqui também é a gente fazer alguns questionamentos, tá? Não tem respostas fechadas, para a gente ir pensando junto. E isso tudo, esse pensamento que eu estou vos apresentando agora, eu fui desenvolvendo nesses anos de estudo de mestrado e doutorado, porque eram questionamentos meus, que eu não via, assim, tudo como me falavam. Tudo é dança folclórica. Mas eu já vi a diferença aqui. Mostrei para vocês três continentes diferentes que são outras manifestações. Então, isso é diferente. E aí, nesse meio tempo, não acho que não vou ter tempo para isso, mas depois eu posso vos mandar um slide, eu criei uma proposta para o ensino de dança popular com matriz tradicional, que se chama Espaço Coletivo de Saberes. E nesse Espaço Coletivo de Saberes, eu vou falar assim rapidamente, vou parar de compartilhar aqui. Nesse Espaço Coletivo de Saberes, a gente acaba o quê? Valorizando cada corpo, cada conhecimento, o que cada um sabe. A partir do momento que eles se encontram, a gente vai ver como que as coisas vão acontecer. E para isso eu dividi em 4 partes. Um que é o rito inicial, que se chama acolhimento,
ou seja, todo mundo que vem para a sala de aula vai ser acolhido, não vai ter que ir diretamente para uma barra, onde vai ter que ficar quieto, escutando o professor. A partir desse acolhimento, a gente começa com os jogos de improviso. Esses jogos de improviso são as pessoas que vão estar brincando a partir do que elas sabem, brincadeira de rua mesmo, brincadeira popular. Depois, a partir dessa brincadeira popular, o professor começa a lançar as provocações, que a gente chama que eu chamei de relação com a comunidade cultural que eu quero estudar. Por exemplo, se nessa aula eu quero estudar o frevo, como é que, a partir dessas brincadeiras, eu começo a olhar as alavancas que surgem para pensar o frevo, e depois que é o rito final, que é quando a gente vai sentar, discutir tudo que a gente fez, e eu vou voltar para aquele contexto inicial que não é a sala de aula, que é a minha comunidade. Mas a ideia é que eu volte transformado, que eu não volte reproduzindo o que eu entrei, ou seja, minimamente eu fui obrigado a resolver questões em tempo real. Que seria, se a gente for pensar o que acontece no Contact Improvisation do Steven Paxton. Quando eu coloco 2 corpos para improvisar um de frente para o outro, eu nunca sei onde é que eu vou chegar. E isso seria com brincadeiras na dança popular. E assim a gente consegue chegar a trabalhos que a gente nunca sabe onde vai chegar. E eu comecei, de alguma forma, nesse treinamento, né, a partir dessa proposta, trazer isso para o meu grupo de danças alemãs. Que, teoricamente, a gente dança aquelas danças totalmente formatadas, mas na primeira hora, a gente sempre tem um momento de acolhimento, a gente tem um momento de jogo, a gente tem um momento de relação com a comunidade, e depois a gente conversa sobre aquilo e vai dançar. A gente sai transformado. E os depoimentos, o Lucas está aqui, o Lucas é um dos bailarinos lá do grupo, ele pode até dar um depoimento se ele quiser, mas a ideia é que mesmo que a gente vai dançar uma dança sistematizada, prontinha, mas que cada um consiga colocar a sua brasilidade, a sua expressão, a sua relação com a dança, a sua herança na sua dança. Então, isso eu trago também para lá. E outra coisa, Marcos, força. Sempre a dança popular, a dança folclórica, está relacionada com música, instrumento musical tocando. Não necessariamente, né? Como, por exemplo, muitas danças são feitas com os pés no chão, onde tem o som, mas não necessariamente tem que ter uma música a partir do instrumento musical. Por exemplo, a gente pode pegar os Irishes ali, aquele sapateado, que eles dançam a capela. Ou seja, o som vem do sapateado, mas não precisa ter uma música externa tocando. Mas, obviamente, que tem uma relação muito próxima, mas não é exclusiva, né? Bom, e aí eu fiquei elucubrando aqui esse tempo todo, tentando, em 1h30, falar para vocês o que eu estou há 12 anos estudando. Obviamente que muita coisa ficou para trás e passou, né? Mas eu gostaria de já agradecer a paciência de vocês, por ter escutado, a curiosidade de escutar, o Diego pelo convite. E agora eu vou mandar para o Diego esses slides, se vocês interessar, se tiver interesse do coletivo, de saber, aí pode passar para vocês. E ficaria agora, assim, um momento mesmo, um bate-papo para tirar alguma eventual dúvida. Eu sei que era um workshop, mas quando o Diego falou, eu falei, mas eu acho importante a gente esclarecer, para não simplesmente eu chegar aqui e ficar reproduzindo tudo aquilo que já foi feito, que normalmente acontece nos workshops, né? Mas eu acho importante a gente saber do que a gente está falando, para daí sim eu conseguir fazer aquilo com mais propriedade, para não ficar só reproduzindo movimentações de uma comunidade cultural que às vezes não é minha. Por exemplo, eu vou dançar lá em Joinville, então vou fazer uma coreografia como a gente fez com o Lucas aí um tempo atrás, né, Lucas? Lucas dançando, uma coreografia lá do... Nem lembro qual era o país. Tailândia, se não me engano. Pronto, da Tailândia, depois um solo da Sérvia... Porque daí a gente queria dançar, mas era um modelo de festival. Então a gente tentou se encaixar naquilo. Mas não é um trabalho de dança popular que acontece, ou de dança folclórica que acontece com permanência. Diferentemente desse trabalho do meu grupo, que é um grupo de danças alemãs única e exclusivamente. Então, quando a gente começa a pular, assim, cada ano, dança uma coisa, a gente não sabe muito, não dá tempo de aprofundar o que a gente está fazendo. Aí, às vezes, fica uma coisa meio mecânica, motorizada, sem saber o porquê que eu estou fazendo. O que cada uma daquela gestualidade representa para aquela comunidade cultural de origem. Por exemplo, quando eu vou dançar um boi, é lindo, tem muitas figuras, mas o que é aquele boi? Quando eu faço aquele movimento, o que essa gestualidade significa para aquela comunidade? E aí eu não posso ser egoísta ao ponto de simplesmente, sabe, tirar o conhecimento deles e depois não devolver nada para eles. É mais ou menos quando a gente faz uma pesquisa acadêmica, a gente vai no campo e depois a gente não volta para dar o retorno para eles sobre o resultado da pesquisa. Isso é muito egoísmo.
Então, eu achei melhor, assim, desculpa se não era isso que vocês estavam esperando, mas eu achei por bem, né, trazer uma conversa, tentar contextualizar, para a gente poder ser meio que multiplicador e conseguindo conversar com os nossos pares um pouquinho mais de propriedade sobre esses assuntos. Então, obrigado pela escuta e agora eu me coloco à disposição, assim, para eventuais conversas, dúvidas, trocas. Sei que o Diego falou que era até as 5, já estamos às 5h15, mas, enfim, passou um pouquinho. Maravilhoso, professor. Nossa, um conhecimento muito bom, bem interessante. Acho que tem momentos que a gente precisa parar para fazer uma reflexão mesmo e não dar continuidade de uma coisa errônea. Repassar aquilo um conhecimento que é tão importante para nós repassarmos para os alunos, para, enfim, qualquer pessoa que a gente vai conversar e vai discutir. Nossa, realmente me surpreendeu. Foi bem fora da caixinha, assim. Para mim, foi um momento único. Passou rapidinho essa hora aí que a gente nem, pelo menos para mim, eu nem notei, assim. Eu acho que toda essa tua bagagem, esse teu conhecimento, o fato de você conseguir passar com humildade para a gente e se predispor a isso, a gente só tem, pelo menos da minha parte, somente agradecer mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Muito bom ouvir isso, assim, né? E saber que nós somos um coletivo, né? Que nós estamos em 7, 8 pessoas, mas que se isso se multiplicar para mais 7 hoje, nós teremos 16, né? Eu acho que a ideia de educação, ela tem muito isso, assim, de fazer pensar junto, construir junto, e isso é muito bacana. E, às vezes, é uma coisa que tu falou aí que também acho importante a gente destacar, às vezes a gente reproduz, não porque a gente quer, porque às vezes a gente não sabe, a gente não teve oportunidade. E aí a defesa, né, você trabalha no Instituto Federal, é uma defesa minha muito grande dessa educação pública de qualidade, para a gente poder questionar, para a gente poder fazer esses alunos entrarem em contato, serem críticos, serem pesquisadores, e, enfim, eu acho que a gente tem muito, assim, a construir junto, e o nosso estado, assim, tem muitas pessoas que têm vontade, como vocês estão aqui sábado à tarde, né, com vontade de querer construir alguma coisa diferente, né, só que a gente só consegue construir diferente fazendo coisas diferentes. A gente não vai conseguir nada diferente fazendo as mesmas práticas, as mesmas coisas, as mesmas metodologias do norte. Vamos tentar olhar um pouquinho mais para o sul, o que a gente consegue ter aqui tão fortemente naqueles corpos que às vezes eles querem falar, os alunos chegam e tá assim, a gente manda, fica quieto, presta atenção, escuta, porque é a forma mais fácil de fazer, né? De colocar a nossa voz ser mais forte. E isso na dança, se a gente for olhar a dança, é basicamente corpo. E a gente vê o corpo da criançada querer se mexer, e a escola quer fazer eles pararem. E um corpo que não se mexe não consegue pensar muito bem, porque ele vai sendo limitado, assim. Quanto mais ele se mexe, mais ele pensa, mais ele cria sinapses, mais ele vai desenvolver o conhecimento. Isso, para mim, assim, é muito claro, né? E eu acho que a gente tem que se permitir arriscar, assim, mesmo que vai sair, como você falou, da caixa, vai fazer algum estranhamento. Até eu anotei aqui uma coisa que eu queria ter falado e acabou falando, que é importante a gente oportunizar, deixa eu ver onde é que eu botei, momentos de conflito. Porque esse conflito, quando aquelas crianças brigam, imagina a sala de aula, briga, aí o professor pega e fala assim, não, agora vai lá e abraça. Puxa, como é que eu vou abraçar um amiguinho que eu acabei de brigar, que eu tô com raiva? Mas é importante olhar para aquele conflito para entender o porquê que aconteceu aquilo, porque aquilo faz parte, está à flor da pele dessa meninada. Mas tem que dar um tempo para isso acalmar e depois a gente pegar e olhar para isso de outra forma. Não pode ser naquele horário, né? Pronto, a história é isso aí, Eloir, totalmente. Porque nós somos história, né? Nós somos histórias vivas. E se a gente falou de história, eu vou trazer uma outra provocaçãozinha, olha que massa que seria. Se a nossa história do Brasil fosse contada pelos negros que lá apanhavam, e não contada pelos brancos que batiam, será que a gente teria a mesma formação? Isso é exatamente isso que o Eloir está falando agora, a gente pegar e estudar a partir da história. Nós somos histórias, e se a gente não escrever a nossa história, alguém vai escrever por nós. E nesse escrever por nós, pode ser distorcido. E aí a gente não vai estar lá daqui uns 10, 15 anos para poder falar. Então, cabe a nós, gente, através da nossa dança, através do nosso teatro, da nossa escrita mesmo que seja, mostrar nossa expressão. E nós somos super expressivos. Então, posso falar? Pode. Eu
sou um cara que eu também problematizo muito a questão das nomenclaturas, né? Ai, como nomear isso? Como nomear aquilo, sabe? E porque eu vejo que o nome ele tem um poder muito grande, né? A gente é reconhecido pelo nosso nome e o nome das coisas também tem uma carga muito potente, que às vezes é uma problemática muito grande a gente caracterizar algo de um jeito que muitas vezes não dá conta de abarcar tudo que aquele algo é, né? E o prof agora colocando vários nomes aqui referentes às danças folclóricas, às danças parafolclóricas, às danças populares de matriz tradicional, manifestação popular da cultura de massa, porque agora eu estou começando a estudar sobre o funk, e aí é uma boa nomenclatura que eu acho que eu posso estar colocando ali no meio. Então, acho que agradecer esse momento, agradecer ao professor Marco, eu já tenho bastante contato com ele, mas é sempre bom estar conversando, ouvindo e trocando essa ideia e também me agregando aqui com tanta gente linda nesse nosso momento. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado aos organizadores e estamos aí. Obrigado também, Lucas. O Lucas é um dos meus estudantes, vamos dizer, hoje já é companheiro de trabalho, acadêmico do curso de dança, mas fez parte de um projeto social, e veja, de novo, aí a potência da escola pública gratuita, né? Foi de lá que surgiu, hoje ele é um super artista, né? Tem feito coisas lindas, está estudando o ensino superior de dança, então está criando a sua história, mas talvez se não tivesse tido isso a oportunidade lá na escola pública, talvez nunca ia se descobrir artista, nunca ia ter essa possibilidade de se relacionar e ver a dança. Aí chega numa grande coisa, que é a dança como área de conhecimento, nós nos conhecemos, ela não é só entretenimento. E quando a gente fala de dança amadora, assim, de festival, ela é entretenimento para quem está vendo. Agora, para quem faz, para quem vive daquilo, para quem se conhece, para quem olha, para quem dança com os pés no chão, quem tem essa relação com a terra, isso é uma coisa que é ancestral. Não cabe a nós só julgar, então a gente tem que pedir licença, às vezes, até para falar dessas danças. Mas eu acho que é isso, assim, a gente se colocar nesse lugar de querer aprender, de estar com o outro, a gente nunca vai aprender mais do que estando com o outro. Né? A gente está, assim, agora estando aqui, cada um no seu lugar, na sua casinha, mas nós estamos juntos ainda. A gente está aqui, de alguma forma, num círculo aqui, né? A gente não consegue, apesar de estar nesses quadradinhos, mas a gente está aqui juntos. A gente quer discutir as mesmas coisas, né? E isso é uma potência, gente, uma potência tão grande de transformação, de revolução, que é o que eu coloquei ali para o Eloir, que quando ele fala da arte, né, a arte, ela é transgressora, ela não foi feita para reproduzir modelos, ela veio para transgredir, para trazer novas propostas, para transformar, que é diferente da cultura, né, a ideia de cultura é manter. Eu não vou mudar a cultura gaúcha, ela é assim, sempre foi assim. Agora, se eu quiser botar duas mulheres dançar, por exemplo, uma chula, eu vou ter problema com os tradicionais, eu vou ter um problema muito grande, por quê? Porque culturalmente isso não é possível, aí eu tenho que entrar no campo da arte, porque enquanto artista eu tenho essa liberdade poética, então eu tiro ele do campo da cultura, que é uma reprodução do que foi feito, e trago ela para o campo da arte, que é uma ideia de transgressão, de experimentar, de questionar, por que a mulher não pode dançar isso? Né? Então, tem algumas coisas que é importante, assim, a gente ir pensando, porque muitas vezes nos colocam um lugar de arte e cultura no mesmo patamar. E não tem o mesmo patamar, eles têm distinções, assim, conceituais, né? Tanto que, se a gente pensar, assim, muito friamente, no Brasil a gente nunca brigou, nunca lutou para ter um Ministério das Artes. A gente sempre lutou para ter um Ministério da Cultura. Ou seja, a gente sempre quis fazer as coisas da mesma forma, mantendo como estão. Enquanto que a arte poderia vir para transgredir tudo da forma que está, provocar. Imagina as discussões, a Anne trabalha no Instituto Federal, né? As discussões como mudaram quando começou a aceitar professor negro para ser professor da graduação, começou a ter indígena lá dentro. Não são mais só os brancos que detêm conhecimento. E esse pessoal chega com muito conhecimento. Automaticamente, a sala de aula tem uma modificação. As discussões são diferentes. Ou seja, tu começa a olhar para todo mundo, tu não deixa essas pessoas à margem. Deixa eu ver o que a Luí falou. Olha, através da história deles, o dia de hoje é muito fomentado. Eu trabalhei uma coreografia e levei na dança Catarina. E para as crianças foi muito bom, porque eles aprenderam aquilo que nunca foram tão valorizados. Isso que é um recorte, né? Mas tu conseguir olhar para a dança, se for no contexto escolar, todas as questões educacionais que ela pode trazer,
é incrível. É uma coisa assim que a gente não tem fim. E aí extrapola a ideia de coreografia, que daí a gente entra num campo sensível, no campo da educação. Isso é mesmo apaixonante. Eu sou apaixonado pela dança na escola, pela dança na educação, mas sempre com um olhar assim, muito atento a essas questões que vão sendo colocadas, que às vezes não são ingênuas, quando vem um governo e cria e muda alguma coisa. A gente tem que estar sempre muito atento. E por isso, o conhecimento ser valorizado, né? A gente conhecer o que a gente está fazendo. Eu sei que a gente tem, assim, aqui um público que isso me preocupava bastante, né? Para quem que eu vou falar, né? Tem a Adri, tem a Anne, que são professoras, mas daí tem o Eloy, que já é professor também, o Lucas está estudando, a Beatriz e o Thiago, eu acho que são um pouquinho mais novos, mas a ideia, assim, é tentei fazer uma coisa mais leve, apesar de trazer os conceitos que estão evoluindo, assim, mas que tentasse ser uma fala mais acessível a todos nós, e que a partir dessa fala a gente pudesse começar uma discussão e olhar para isso. E aí, nesse sentido, já fico super à disposição, se, assim, acharem, né, quiserem trocar mais, a Adri vira e mexe, manda uma mensagenzinha, a gente troca um pouquinho, né, veio já participar de um evento nós, Diego também com muita frequência, e agora estendo também para a Anne, para o Eloir, para o Thiago e para a Beatriz, e aí agradeço, assim, esse momento de troca, Diego, foi um momento de troca muito importante, muito bacana. Marco, nós que agradecemos, né, porque eu estou sempre contigo, estou no grupo teu de pesquisa, a gente sempre está escrevendo, discutindo, dialogando, e como é importante esse momento, né, da gente ouvir. E nós aqui do Oeste, a Adri, né, é difícil o pessoal se colocar nesse lugar de ouvir, né? Todo mundo só quer balançar, né? Então, nós que estamos aqui, eu digo, né, a Ania, a Adri aí, o pessoal, o Lucas, o Eloy, os dois bailarinos mesmo que estão aqui, a gente ouvir tudo que você falou, meu Deus, contribui muito para a nossa formação e com certeza a gente consegue repassar aí, sabe? Construir e avançando cada vez mais. E você é, sem dúvida, para mim, a minha referência em tudo, né? Em relação à dança, em todos, a gente dialoga muito, né? E tu sempre fala, pesquisa, né? Que você troca muito, essas trocas aqui, né? É muito importante. Então, por isso que foi pensado esse evento. Mesmo estando de forma, né, online aqui, mas como é instigante a gente poder ouvir. E as pessoas deveriam se colocar mais nesse lugar de ouvir, né? Então, mas eu acredito que é algo que a gente vai avançar e cada vez mais, né? Mas agradeço por você ter aceito o convite também. E as pessoas que estão aqui, né, no sábado à tarde, tá todo mundo cheio de coisa, mas para falar de dança, eu acho que a gente precisa ter esse momento também. Então é isso. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, a gente pode já encaminhando para o encerramento. Então, gratidão a vocês, gente. Tenham um ótimo final de semana, né? Metade da tarde, estamos aqui juntos. Mas é bom a gente saber que está junto, porque assim a gente sabe que a gente não está sozinho. E se a gente não está sozinho, quer dizer que a gente é mais forte, porque juntos nós somos, apesar de ser um jargão, juntos a gente é mais forte. E a dança precisa de pessoas realmente comprometidas com o que a gente está fazendo, comprometidas e que estejam capazes de mudança. A gente não precisa fazer o que sempre foi feito. A gente pode fazer melhor. Ok, gente? Obrigado, grande então. Abraço. Abraço a todos. Palmas para vocês. Obrigado. Tchau, até mais. Tchau, tchau, gente.